Uma mensagem positiva para começar o vídeo. Qualquer trabalho realizado com o espírito correto traz a vitória sobre você mesmo. O que conta é a atitude com que você trabalha. A preguiça mental e o trabalho de má vontade estragam o indivíduo. Frequentemente as pessoas me perguntam: como é que o Senhor consegue fazer tantas coisas? É porque faço tudo com o maior prazer e com o espírito de servir. Interiormente estou com Deus o tempo todo. E embora dormindo muito pouco, sempre me sinto bem, porque cumpro meus deveres com a atitude correta. É um privilégio servir. Uau, que mensagem poderosíssima para esse momento. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos dar início a uma nova era. Como podem ver, tô aqui bem, pá. E agora o bicho vai pegar, gente, porque recebi o chamado do Tucano. E quando você recebe o chamado do Tucano, não tem pra onde correr. E ele tá me visitando todo dia, certo? Então, só pra, eu explicar melhor o que tá acontecendo, isso é um papo de maluco doidão, é o seguinte: acredito que a maioria aqui, que me segue já sabe um pouquinho, mas pra quem ainda não sabe, eu já tô há um bom tempo, assim, num processo de iniciar algo novo, coisas novas e novos ciclos e tudo mais. E aí, finalmente, estamos dando início a esse novo ciclo. Porém, eu tava muito assim, demorando, enrolando, achando que faltava um monte de coisa. Então, acredito que agora estou pronta. Até porque eu recebi um sinal muito forte de tipo assim, vai. Esses dias atrás eu recebi a visita de um tucano que veio me chamar aqui na minha janela. Eu tava dormindo e aí, tipo, tinha acordado já e voltei a dormir, sabe? E eu gosto muito de acordar cedo, assim, que eu me sinto mais, proativa e tudo mais. E aí ele veio me chamar, e aí eu acordei com ele gritando assim na minha janela, tipo, ei! Eu falei, gente, que isso, né? Quando fizeram tucano assim, desse tamanho, falando, ei, bora, né? E aí? Bora acordar pra vida, bora movimentar, né, velho? Tá aí dormindo? Até quando, né? Vai dormir? E essa mensagem foi uma mensagem que veio pra mim também numa viagem recente que eu fiz no Peru, né? Uma viagem espiritual que eu fui fazer com um grupo de mulheres. E veio essa mensagem, assim, até quando você vai dormir? Até quando? Tipo, o despertar já chegou, sabe? Pra todo mundo, né? Então a gente tá entrando realmente numa nova era, né? Está acontecendo. Tanto que estamos vivendo aí um mini apocalipse, né? E aí o mais legal de tudo é que o tucano, a mensagem que ele traz, né? O simbolismo dele é o simbolismo exatamente, assim, do que eu quero trazer, assim, né? Então ele fala muito de você trazer, da gente se comunicar, ter uma comunicação clara, uma comunicação intuitiva, comunicação verdadeira, né? Que vem ali de dentro, sua, assim, né? Original, espontânea, verdadeira. E tá muito ligado com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, uma comunicação ancestral. E como tá também ligado com a sabedoria e com a alegria, né? E tudo mais. Então achei muito legal, né? Vou deixar aqui também pra vocês lerem e verem que sincronia máxima. E agora, todo dia eu tô vendo ele aqui na janela, como se tivesse assim, vamos lá. Então, estamos aqui agora. E é isso aí, gente. Bom, vou resumir um pouquinho de tudo pra esse vídeo fazer sentido. Então, assim, nesse momento eu tô passando por uma transição de carreira. Bom, pra quem não sabe, pra quem, de repente não sabe, eu trabalhei muito tempo com o mundo pornô. Eu fiquei mais de 10 anos nessa carreira. Por muito tempo, né, isso me preencheu, isso me fazia bem, me fazia feliz.
chegou um ponto na minha vida que eu resolvi parar. Eu falei que eu não quero mais. Ali, no começo da pandemia, sabe? Eu tinha muitos estados, assim, de depressão, sabe? Às vezes eu tava muito bem, muito feliz, às vezes eu tava muito mal, muito triste, muito pra baixo. E eu não entendia muito bem porque às vezes eu me sentia muito desvalidada. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito incrível, máximo, fodona, porque eu tive muito sucesso, né, na minha carreira, assim, no pornô, logo quando eu iniciei. E assim, isso me engrandecia muito, assim, me fazia me sentir alguém especial, importante, foda, né? E só que depois de um tempo eu comecei a ter muita oscilação de humores. Eu já tinha, assim, né, um pouco mais. Depois foi agravando, até que eu tive alguns estados depressivos, assim, muito fortes, de realmente pensar em tirar minha vida, em não querer acordar, sabe? Só querer dormir, 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 dormir. Até que, né, eu consegui sair disso tudo. E aí chegou um momento da minha vida que eu decidi parar, né? Porque devido a várias situações, assim, eu cheguei à conclusão que talvez energias, assim, né, energias muito densas, muito pesadas, que vêm, né, do pornô, né? E talvez eu estava recebendo essas energias. E comecei a sentir uma necessidade, assim, sabe? De buscar formas de estar me protegendo, de protegendo a minha energia, de estar me cuidando energeticamente, de proteger o meu campo, assim, sabe? Espiritual mesmo, para que eu não, né, ficasse protegida ali. Eu recebia muita mensagem de pessoas, assim, que falavam: ah, eu sonhei com você hoje, eu sonhei com você hoje. Todo dia eu recebia mensagem, assim, no meu direct de pessoas falando isso. E eu falava: nossa, né, tá. Até que um dia, à noite, antes de dormir, eu fui entrei na minha plataforma lá de vídeos, sei lá, pra fazer alguma coisa. E aí, na primeira página do site, tava lá um vídeo de uma colega de trabalho que fez um vídeo igualzinho que eu tinha feito, tipo assim, com o mesmo título, com o mesmo tema, tudo. Deixa eu ver isso daí, como que ficou. Aí quando eu entrei pra ver, quer ver? Tem que ver, né, isso daí, pá. Aí fui dormir, sonhei com essa garota, sonhei com essa colega de trabalho. Aí no outro dia que eu acordei, eu fiquei muito com ela no meu pensamento. Eu falei: mano, toda hora ela tá vindo no meu pensamento. E aí eu sonhei com ela, aí caiu a ficha. Eu falei: porra, eu assisti o vídeo dela outra noite, fui dormir. Deve ser por isso. E aí eu pensei: pô, então é por isso que as pessoas sonham tanto comigo, assim, sabe? Então. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei: porra, as pessoas estão se conectando comigo, babá, eu tô no campo delas, elas estão no meu campo. E por isso que eu fico assim, me sentindo sugada, parece que me drena totalmente. E aí eu falei: não, preciso me proteger, preciso me cuidar. Aí comecei a buscar vários caminhos, assim. E aí encontrei o xamanismo, encontrei um pessoal muito bacana, chamado Tigre Branco. Fica em Visconde de Mauá. Dois queridos maravilhosos que me ajudaram muito nesse processo na minha vida. Fui começando a aprender a trabalhar a minha energia, né? E ver isso como uma forma positiva também, e, né? Ressignificar isso. Até que um dia eu fui fazer uma vivência também, fui fazer um curso sobre sexologia sagrada. Porque eu falei: não, eu quero, né? Eu quero agora trabalhar a energia sexual de uma outra forma, né? Eu trabalhei dessa forma até hoje, mas agora eu quero conhecer novas formas de se trabalhar com a sexualidade em si, porque eu sinto que eu sempre fui muito ligada à sexualidade. Eu sempre achei muito bonito, assim, sabe? Eu via: ó, como eu sou linda. Tanto que quando apareceu a oportunidade de fazer pornô, eu falei: total, super top, né? Ah, maravilhosa, né? Todo mundo, né? Compartilhar essa beleza toda, esse esplendor. Então era isso. Aí apareceu esse curso sobre sexologia sagrada lá na Chapada Diamantina. E eu falei: uau, gente, vamos lá, né? E aí quando eu cheguei lá, era uma coisa bem diferente do que eu imaginava que ia ser. Porém eu percebi nesse momento que eu estive lá, que muita mulher assim, ainda não se conhecia, sabe? Intimamente. Não tinha intimidade com a própria vulva, com a própria vagina, com o seu próprio corpo, com os seus órgãos sexuais e reprodutores, né?
E aí eu fiquei assim, como assim, sabe? Teve um exercício lá, uma prática que era pra gente identificar o tipo da nossa vulva, né? Porque tem várias anatomias. E aí ver qual era mais parecida, né? Pra gente identificar que tipo de mulher, babá, as coisas assim, né? Aí um monte de mulher falou, nossa, vou lá no espelho, meu Deus, e ficaram tudo assim. Eu falei, mano, tipo assim, eu não preciso ir lá no espelho olhar, eu já sei como era, porque eu tô cansada de ver, eu já sei. E aí foi aí que eu me toquei, que eu falei, nossa, muita mulher não se conhece, muita mulher nunca teve, tipo, um orgasmo na vida, tipo assim, sozinha, se tocando, e talvez nem com um parceiro, assim, sabe? Porque viemos de uma cultura, né, patriarcal, da qual a mulher, ela é pecado, né? A mulher que tá ali, que sente prazer, que olha, tá se masturbando, é pecado, não sei o que. Então, culturalmente, né? É suja, não toca, é depravada, essas coisas. Então, meio que culturalmente a mulher foi ensinada a apenas servir o homem, né? A agradar o homem. Então, ali eu percebi, eu não tinha noção disso. Pra mim, todo mundo se tocava, se masturbava, gozava, né? E aí ali eu comecei a perceber que muita mulher só tinha relação sexual com o parceiro pra, às vezes, sabe? E nunca tinha chegado a um orgasmo sozinha, nunca tinha se masturbado sozinha. Aí eu falei, gente, que é isso, né? E aí nasceu uma sementinha, né? Que eu falei, porra, preciso ajudar essas mulheres. Sabe? A chegar sozinhas, se tocarem, se masturbarem, elas com elas mesmas. Criei um curso chamado Orgásticas. Só que depois de um tempo, assim, eu comecei a perceber que não era só isso. O foco não é só ensinar as mulheres a ajudar, né, as mulheres a masturbar, a chegar ao orgasmo sozinha, né? Vai muito além disso, porque é uma questão da gente se reconectar com a nossa energia, sabe, vital. É a gente saber trabalhar a nossa energia sexual a nosso favor, a nosso benefício. Porque é a energia mais poderosa que existe, sabe? E quando a gente não trabalha ela, sabe? Quando a gente não tem consciência de como trabalhar ela a nosso benefício, a gente começa a desperdiçar ela, a gente começa a se esvaziar dela. E a gente começa a se tornar vazias, sabe? Como eu mesma me sentia na época que eu fazia pornografia. Então eu ficava ali me masturbando, vendo vídeos, porque eu assistia muito vídeo pornô pra conseguir chegar ao orgasmo sozinha, né? Pra ir ali, pra sentir tesão e bababá. E querendo ou não, isso me deixou muito viciada em só conseguir gozar imaginando alguma cena específica de algum vídeo que eu vi ou de algum filme. Eu não conseguia chegar ao orgasmo sozinha, tipo, de estar ali com um parceiro também. E, porra, pelo tesão do sexo ali, do momento presente. Eu só conseguia gozar tanto sozinho ou tanto com o parceiro se eu imaginasse alguma coisa que me desse muita tesão, alguma coisa de algum vídeo e tal. Então, o meu pensamento nunca tava no momento presente. Então, quando a gente tem um orgasmo, a gente libera uma energia, sabe? E se a gente tá com o pensamento em outro lugar, em outra pessoa, essa energia vai pra essas pessoas, pra esses lugares, elas não vêm pra gente. Então a gente se esvai. Então, às vezes, né, acontecia muito isso comigo. De eu tá, tipo assim, ir lá, me masturbar. E depois que eu me masturbava, às vezes eu pensava umas coisas muito mal escrotas, não sei se eram uns bagulho nada a ver. E aí eu ia e, tipo, ficava mal assim, gozava e ficava, tipo, parecia que eu tinha ficado vazia, assim, sabe? Cansado, assim, meio, tipo, pra baixo, sabe? Eu não me sentia vitalizada, tipo, entende? Eu ficava, tipo, ai, porra, uma energia, sei lá, não era uma energia boa, entende? Então eu não me sentia nutrida, eu me sentia esvaída, assim, sabe? Então eu aprendi que que o nosso pensamento, no momento que a gente tem o orgasmo, ele é muito importante pra direcionar essa energia. Então se a gente, né, por isso que a pornografia ela é perigosa,
Porque a gente tá gozando e imaginando outra pessoa. Então, a nossa energia não tá vindo pra gente, entende? Então, foi muito difícil pra mim conseguir me libertar desse vício, que eu tinha esse vício na pornografia. Então, pra eu conseguir, tipo assim, que nem hoje em dia, eu gozar só pelo prazer de estar me tocando, foi um processo. Pra eu gozar com meu parceiro sem imaginar nada, também é um processo. Então, assim, e aí eu fui percebendo, eu fui aprendendo, comecei a estudar, né, sobre energias, né, energia sexual, Kundalini, Tantra, várias coisas. E aí eu falei, gente, quero passar esse conhecimento pra frente. Quero passar essa sabedoria para outras mulheres também. Porque a gente precisa se nutrir do nosso poder, sabe? Então, às vezes, a gente... Tantas mulheres em relacionamentos abusivos, tantas mulheres em relacionamentos tóxicos, sabe? E com dependência emocional. Por quê? Porque a gente tá se esvaindo do nosso poder, da nossa energia sexual, da nossa energia vital, porque a energia do sexo é a energia que gera vida, certo? Né? É através do ato sexual que engravidamos, geramos, né? E parimos uma vida, um ser. Então, isso também acontece com nós mesmos, com nossos projetos, com nosso entusiasmo, com nossa autoestima, com nosso poder pessoal, entende? Então, eu comecei a aprender e a estudar sobre isso. Eu comecei a aprender sobre os nossos ciclos, porque eu também tomava muito anticoncepcional. E que o anticoncepcional, ele, ele é um método que ele, né, veio ali para trazer um benefício, assim, né, de, ó, ajudar a mulher não engravidar, mas atrás disso tem muitos malefícios, sabe? E o principal deles é a nossa anulação, né? Anulação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso poder, sabe? Da nossa intuição. Porque nós mulheres temos muitos hormônios. E aí quando a gente... E não é à toa. Nós somos seres intuitivos. Então a gente precisa dos nossos hormônios ali ativos, nossas emoções. A gente precisa nos escutar. E quando a gente toma anticoncepcional, a gente tá nos silenciando. A gente tá silenciando nossos poderes, nossa intuição, que é o nosso maior poder, é a nossa intuição. E quando a gente toma anticoncepcional, a gente tá calando todos os nossos sentimentos, sabe? Tanto que, assim, enfim, sabe? Eu era uma mulher nula, eu não tinha, eu era sempre a mesma coisa, eu não era cíclica, entende? Então, também eu resolvi parar de tomar anticoncepcional, porque, claro que eu busquei ajuda profissional, uma ginecologista natural para me ajudar a entender os meus ciclos, para eu saber quando eu tô na minha fase ovulatória, saber quando eu vou menstruar e tudo mais. E quando a gente, né, quando as mulheres entendem os seus ciclos, quando elas começam a entender seus próprios ciclos, elas começam a se entender e a lidar melhor com elas mesmas. A gente começa a nos ouvir, a ouvir nossas intuições, e a gente começa a ser mulheres magnéticas, mágicas, donas da nossa própria vida. A gente não se anula mais sabe? E isso gera um movimento muito forte, sabe? Porque a gente não se anula mais. Então, e quantas vezes a gente já se anulou, né? Eu acredito que toda mulher, de repente, né, nessa era que a gente vive, as nossas antepassadas, nossos ancestrais também, quantas vezes nós fomos anuladas, ou a gente mesma se anulou para caber em algum lugar, para caber em um relacionamento, para ser aceita, para ser amada, sabe? Porém, quando a gente faz isso, a gente tá se anulando. E isso vai gerando um movimento. E quando a gente vai ver, a gente tá morta. Quando a gente vai ver, a gente tá depressiva. Quando a gente vai ver, a gente tá triste, sem ânimo, sem autoestima, sem energia, sabe? Sem aquela vontade de viver e falar, uau, que dia incrível. Então, a gente vai retomando o nosso poder. E quando a gente vai retomando o nosso poder, a gente vai sabendo impor nossos limites, sabe?
nossos limites sagrados, o limite do nosso espaço. Fala, opa, aqui não, sabe? Até daqui pra cá eu não aceito. Então a gente vai tomando poder e vai conseguindo tomar conta da nossa vida, tipo assim. Então a gente começa a enxergar relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e a gente vai aos poucos saindo disso, sabe? Saindo do estado de carência, sabe? De dependência emocional, de se relacionar com pessoas que não agregam e que às vezes até tratam a gente de uma forma que a gente não merece, sabe? Porém, quando a gente tá nessa dependência emocional, quando a gente tá se anulando, a gente não consegue ter esse poder, a gente não consegue enxergar essas coisas, entende? E a mesma forma é a forma como a gente lida com o nosso sangue menstrual, entende? Então é muita coisa assim, né, que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar 30 horas de vídeo. Então, mas assim, eu fui tendo acesso a todos esses conhecimentos. E eu falei, gente, isso, sério, gente, isso mudou minha vida, isso me transformou, isso me ajudou a sair de relações abusivas, tóxicas. Eu tive muitos relacionamentos abusivos, muitos relacionamentos tóxicos, sabe? Eu já sofri violência emocional, violência psicológica, violência física, sabe? E não conseguia sair do relacionamento, porque eu tava naquela dependência emocional, naquela carência, sem os meus poderes, sem a minha força, sabe? Eu tomava muito anticoncepcional, eu jogava meu sangue no lixo. Então eu não tinha conexão nenhuma comigo mesma, assim, sabe? Com o meu sagrado. Então, quando eu fui conhecendo isso, eu fui me empoderando de mim mesma e me conectando comigo, com meus ciclos, com os ciclos da lua, com a natureza, sabe? Com a terra. E isso me trouxe muito poder, assim, sabe? Muita energia. E consegui quebrar muitos padrões e ciclos repetitivos. E o maior deles, o mais difícil de todos, foi o profissional, foi a carreira, parar com o pornô. Então, finalmente, criei força e falei, não, realmente, isso não me nutre mais, isso não me gera mais satisfação, sabe? Então, eu criei coragem, reuni minhas forças para poder passar esse conhecimento, essa sabedoria para as outras mulheres, para as irmãs, para as nossas sisters, para nossas manas, irmãs. Então, esse agora é o meu trabalho, esse agora é o meu servir. Eu quero compartilhar com todas as mulheres possíveis todos esses conhecimentos, esses saberes, para que a gente possa retomar o nosso poder pessoal, nosso poder de deusa, que todas somos, mas que às vezes tá adormecido, que às vezes a gente tá ali, bela adormecida, e não vai ser um príncipe que vai vir te despertar, entendeu? Vai ser outra mulher, sabe? Porque quando mulheres se unem, se juntam, a cura acontece, o poder acontece, e nós somos cura, nós temos muito poderes. Eu quero, sabe? Nós somos muito poderosas e não é à toa que tentaram nos castrar, não é à toa que ensinaram que o nosso sangue era sujo, quando ele é sagrado, quando ele gera vidas, quando ele é riquíssimo de vitaminas, de nutrientes, sabe? Porque é o sangue que gera uma vida. Então como ele pode ser sujo? Entende? Mas ensinaram isso pra gente. Ensinaram a gente a jogar nosso sangue, nosso poder no lixo. Isso é muito simbólico. Eu vou trazer um vídeo falando sobre esse assunto, sobre o nosso sangue sagrado. Tentaram nos silenciar, nos entupindo de anticoncepcionais, várias outras coisas, entende? Respira. Então, assim... Então, eu estou aqui muito feliz, muito vitoriosa de estar dando início a essa nova jornada, a essa nova era de mulheres despertas do seu próprio poder, da sua própria força. E é a sua força, o seu poder para si mesma, né? Ai, agora eu vou ter poder pra usar contra as outras pessoas, pra ser melhor que alguém, pra ser... Sabe? Não, gente, é o nosso poder pra gente ser melhor pra nós mesmas, sabe? Pra gente
cada dia mais se sentir melhor, se sentir mais poderosa, se sentir mais incrível e radiante e espalhar essa alegria, esse poder, essa energia incrível para outras pessoas, para o mundo, para o planeta, porque é isso que a gente tá precisando no planeta, porque, sabe, a gente tá contaminado de ódio, de guerra, de briga, de um querendo matar o outro, de um querendo ser melhor que o outro, querendo se aparecer mais que o outro, de ser melhor que o outro, ostentação, ostentação. E o que é, gente, ostentação? Ostentação é você causar inveja no próximo. A ostentação é você mostrar pro outro, olha, eu tenho muito e você não tem, sabe? E isso, gente, só tá gerando uma energia caótica, uma energia de guerra, de afastamento social entre as pessoas e principalmente entre as mulheres, porque fomos também ensinadas a ser rivais, uma mulher ser rival que a outra. Então, sabe, a gente vê muito casos de mulheres que, sabe, brigam por homens, pelo amor de Deus, né? Olha pra você acha que uma deusa maravilhosa, Afrodite, Vênus, elas vão sair na mão por causa de Zeus? Zeus que lute por elas, minha filha, tá ligado? Então, assim, é a hora da gente despertar e falar, oh, hello! Tipo assim, sabe? Se valorizar e parar de querer diminuir a outra irmã. Porque quando a gente diminui outra mulher, outra pessoa, outro ser humano, qualquer coisa, a gente também tá trazendo isso pra nossa vida, essa energia de mesquinharia, de miséria, de inveja, sabe? A gente tem que se unir, se fortalecer, nenhuma é melhor que a outra, sabe? Enfim, sabe? É tão bonito ver mulheres unidas, mulheres, sabe? Porque é tão feio, né, mano? Uma mulher, ela pode ser maravilhosa, mas quando ela é invejosa, quando ela, sabe, tenta diminuir outra, fazer mal pra outra, ela se torna feia. Qual a energia que a gente tá mandando pro universo, sabe? Quais são as sementes que a gente tá plantando? Semente de discórdia, semente de ódio, semente de violência? Será mesmo que é isso? Será mesmo que é por aí? Porque cada vez que a gente briga com uma irmã, cada vez que a gente bate, agride, mata, sabe? Assassina uma mulher, e isso pode ser de diversas formas, pode ser tanto fisicamente, pode ser psicologicamente, emocionalmente. A gente tá adoecendo o planeta, a gente tá contaminando a atmosfera com esse tipo de energia. Então, o que adianta a gente pedir paz pra humanidade, justiça, um governo melhor, falar mal dos políticos, se a gente mesmo, nas nossas relações, a gente tá fazendo essas coisas, a gente tá tentando diminuir e matar, sabe? Isso nunca vai te engrandecer, isso nunca vai te fazer melhor, entende? Então a gente tem que ajudar, quanto mais a gente ajuda, mais linda fica a nossa energia, a nossa áurea, porque não é estética, é sobre energia, entende? E é isso que o sistema quer, que a gente cada vez mais se diminua, cada vez mais se mate e se afaste, porque, sabe, é isso. O plano é esse, é fazer as mulheres cada vez se afastarem mais. E quando a gente se afasta, a gente diminui, sabe? Quando a gente se afasta, a gente se isola. E quando a gente e isoladas, ficamos fracas, sabe? Ficamos fracas, ficamos vulneráveis, entende? E quando as mulheres se unem, elas geram poder, geram força, geram cura, geram amor, gera beleza, entende? Quando mulheres distribuem ódio, gera tristeza, gera horror, gera sentimento, sabe? Não gera beleza. Você pode ver os homens são unidos, eles se fortalecem. Então é isso, mulheres, vamos nos amar, vamos nos curar, vamos amar nossas irmãs, vamos se unir, sabe? Chega de disputa, chega de competição. A competição, ela vem pra intoxicar a gente, sabe? De pensamentos ruins, de inveja, de ciúmes, ódio, ira, violência. São as frequências mais baixas da escala Hertz. O que é a escala Hertz?
é a escala de vibração, porque nós somos vibrações. Então a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então se a gente tá vibrando no ódio, se a gente tá vibrando na guerra, na inveja, nos ciúmes, a gente tá vibrando a mais baixa vibração. E a gente só vai atrair esse tipo de energia para nossa vida, energias baixas. Então, quando a gente vibra no amor, sabe, na união, na compaixão, sabe, na amizade, fraternidade, na ajuda, sabe, na cura, a gente tá vibrando a mais alta vibração. Então, energia de competição e inveja é só para baixo. E aí, o que o patriarcado faz? Vai, mulheres, competem entre si, se matem, se odeiem, virem rivais, competem pra ver quem é a mais bonita, quem é a mais... Sabe? Briguem por causa de um homem que não dá valor pra você, porque se desse valor pra você, você não estaria que tá brigando por outra mulher por causa desse homem, concorda? Então, assim, então vai lá, cada vez mais, pega o seu poder, ó, vibra lá embaixo. Enquanto os homens, pá. Mas aqui não é uma questão de, rivalizar também homem e mulher. Não, é só pra gente abrir a nossa consciência e falar, opa, peraí, né? Olhar por um outro ângulo, entende? Então, assim, então quando a gente começa a trazer essa consciência pra gente, a gente começa, né, a ver em que padrões estamos vibrando, certo? Então, assim, eu também já vibrei muito nos ciúmes, em competição, em raiva, ira. Muitas coisas assim, me mutilava, me batia, tinha muita dor de estômago, tinha muitas cólicas. E quando eu fui curando tudo isso, essas dores foram sumindo, porque a dor física, ela é só um alerta pro que tá acontecendo dentro da gente, certo? Então, é isso. Então, bora levar nessa energia, vamos se amar, vamos se unir, vamos se engrandecer, vamos ser deusas. Porque as deusas não competem entre si. As deusas, você vê, não, cada uma no seu espaço, cada uma na sua beleza, cada uma sabe da sua própria grandeza. Elas não precisam competir. Elas são, elas sabem que são. E quando a pessoa sabe que é, não existe concorrência, não existe, não, entende? Então, bora vibrar alto. Me acompanha se esse vídeo fez sentido pra você, se isso ressoa com você, se isso te tocou. Curte esse vídeo pra chegar pra mais mulheres, pra mais pessoas, pra gente começar a criar esse elo de cura, de amor, de conhecimento, de união. E já me segue o canal, ativa as notificações, porque eu vou começar a trazer bastante conteúdo voltado pra esse tema, pra esses temas de autoconhecimento feminino, sobre energia também, sexual, muitas coisas, assim. Então bora, que eu tô empolgada. Então é isso, gratidão pra todo mundo que me escutou até aqui, que ressoou, que tá ressoando com essa energia e fazer esse movimento, essa força crescer cada vez mais. Fechou? É isso, gratidão e está feito. É uma coisa muito boa. Iti. Ai, que dia lindo. Acendei aqueles cachimbo pra ofertar para o grande espírito que ele me traga a sabedoria, as palavras certas, que eu possa me expressar da maneira mais clara e assertiva, mediante o meu propósito aqui, passar a informação de uma forma clara. Esse cachimbo aqui é um cachimbo sagrado e ele foi feito para ser ofertado para os espíritos. Ele ajuda a gente quando a gente tem um propósito, a gente joga um propósito. Clarear os pensamentos, traz uma ajuda divina, uma sabedoria. Eliminar vícios também, se você pede pro tabaco, ele te ajuda. E aí você não traga ele, você só carbura e oferta. O tabaco, ele não foi feito para ser tragado, ele foi feito para ser carburado e devolvido.